Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu espero que todos estejam bem, com saúde, felizes e principalmente se cuidando. Pessoal, esta é a nossa quinta aula, infelizmente é a nossa última aula. Nós teremos ainda uma avaliação a partir desta aula e que precisa ser encaminhada tão logo vocês possam compreender o objeto de pesquisa e de estudo desta aula. Eu ainda assim estarei disponível nos grupos de WhatsApp para que a gente possa esclarecer possíveis dúvidas. Então, nossa quinta aula vai falar sobre o tema, vai tratar do tema ética e moral destinadas ou voltadas para a saúde. Esse é o tema, esse é o objeto da nossa aula. E o que nós vamos trabalhar hoje é um pouco diferente das nossas últimas aulas. As 4 primeiras aulas foram destinadas à psicologia. A primeira aula nós tratamos conceitos, conteúdo básico, primeiras palavras e algumas questões práticas da psicologia, como por exemplo, compaixão, empatia, colocar-se no lugar do outro e entender que na enfermagem nós não tratamos com aparelhos, nós não tratamos e não cuidamos de objetos, e sim de pessoas que trazem sentimentos, dores, medos, traumas e assim por diante. A segunda aula tratou do tema da psicologia moderna, quando nós vimos as duas correntes de psicologia que vão surgir neste período, que foram então a psicologia behaviorista, aquela trabalhada pelos nossos amigos comportamentalistas, Skinner, Pavlov, entre eles, e que surge sob influência do nosso amigo e filósofo Aristóteles. Aristóteles, então, é que definiu o ser humano como tábula rasa e fruto do meio aonde ele vive. Por isso, então, Aristóteles, para nós, seria a base filosófica para o comportamentalismo, a escola psicológica. Uma outra escola desenvolvida, muito famosa e muito aproveitada para a psicologia, é o freudismo ou o inatismo, que surge a partir do pensamento de Sócrates, da experiência da maiêutica, a arte de parturir ideias. Tudo está dentro de você e você só precisa tirar isso de dentro de si. Freud, de certa forma, vai trabalhar isso quando ele diz que dentro de nós há uma grande reserva de pensamentos dentro do nosso id, do nosso inconsciente. E esse pensamento, esse conjunto de pensamentos, é que definem o ser humano, a partir dos seus traumas, bloqueios e até mesmo da sua herança genética. O código genético, a herança genética, também traz memórias genéticas. A terceira aula tratou conosco da corrente filosófica contemporânea, conhecida como construtivismo e socio-interacionismo. Psicólogos um pouco mais voltados para a educação, mas que não deixam de influenciar o pensamento das pessoas que trabalham também em outros setores, como no nosso caso a enfermagem. Então nós tivemos ali a situação de tratarmos então de questões voltadas para o ser humano e a sua cognição, o seu conhecimento, E por fim, na terceira aula, nós conhecemos Erich Fromm e a arte de amar. Na quarta aula, vocês tiveram uma videoaula um pouco mais densa, voltada para as doenças que envolvem a psicologia e a enfermagem. Aonde está a união, a junção entre a filosofia, entre a psicologia e a enfermagem? Está na ala ou na área da psiquiatria. Quando nós conhecemos ali a partir da CID, nós conhecemos todos os transtornos, também as síndromes,
e todos os condicionamentos, as faculdades mentais que podem ser afetadas, e que isso diz respeito ao interesse do enfermeiro que vai trabalhar com pessoas que trazem consigo diversas características, sintomas, e podem também manifestar problemas psicológicos, psiquiátricos, como vocês viram na última aula. Na aula de hoje, não menos conteudista, nós vamos tratar do tema ética e moral. E sem mais delongas, eu proponho para vocês, para nós observarmos um pouco essa imagem sobre a questão moral da nossa vida. O que são para nós questões morais? O que a moral tem a ver conosco? Você é um ser moral? Eu posso dizer que eu sou imoral ou amoral? Em que circunstância? Quando que eu me torno imoral? Em que situação eu posso ser amoral? Se eu estivesse na aula ali com a nossa lousa, eu poderia especificar para vocês essas diferenças entre os prefixos gregos e latinos, nesse caso prefixos gregos, que me ajudam a entender o que é um ser moral e um ser imoral e amoral. A diferença é importante para compreendermos. Por outro lado, nós teríamos a ética. O que é um ser antiético? Um ser que não vive ética. Qual é a diferença entre moral e ética? Existe diferença entre moral e ética? Muitas pessoas colocam tudo no mesmo balaio. Eu me valho do pensamento de Esgrécia e do pensamento de Marciano Vidal para dizer que moral e ética não são a mesma coisa. A moral diz respeito a tendências, costumes e atitudes. Ética diz respeito a leis, normas e códigos. Por isso que você vai encontrar código de ética médica, código de ética do enfermeiro, código de ética do veterinário, código de ética do arquiteto. Tem vários profissionais que já têm o seu código de ética. Para mim é uma redundância, porque toda ética é um código. Tanto é que nós temos a ética cristã baseada no código chamado os 10 mandamentos. Nós temos a ética judia baseada no código ético do Talmud. Nós temos a ética muçulmana baseada no código de ética do Alcorão. Então são leis que foram desenvolvidas e que são teoria, são teóricas. Está lá especificado, não pode, obriga-se, faça-se, exige-se. Então isso é uma ética. E moral é prática. Quando uma pessoa é imoral, ela tem um código de ética que ela deveria seguir, mas ela não seguiu. A partir do momento em que ela deixou de fazer, lembre-se que o verbo fazer, ele é prático. Então nós estamos falando de moral. Quando ela deixou de fazer aquilo que estava no seu código de ética, ela se tornou uma pessoa imoral, porque ela não admitiu fazer aquilo que a ética dela obrigava. Eu posso dizer que uma pessoa é antiética e moral ao mesmo tempo? Sim. Vamos dar um exemplo. Não é permitido, eticamente falando, uma aproximação de pessoas neste tempo em que nós estamos vivendo por coronavírus. Então a ética manda eu tomar uma distância, eu fazer com que as pessoas fiquem longe de mim. Isso é uma ética, existe uma lei, decretos, que me obrigam a tomar distância de pessoas. Mas eu vejo que tem uma família que está passando fome, e eu esqueço a ética, e eu vou atender esta família para não deixá-la passar fome. Então eu sou moral, mas eu sou antiético. Olha que interessante.
Eu estou fazendo o que é certo, mesmo que eu esteja negligenciando a uma lei, a uma norma sanitária. É possível ser moral e antiético na profissão de vocês, de enfermeiros? Acontece muito de as pessoas serem morais, fazerem coisas erradas, conforme manda o seu estatuto, conforme manda o seu código de ética, mas aquilo ajuda alguém. O contrário também acontece. Eu ser imoral, mas ser ético. É basicamente deixar a família morrer de fome. Então eu não vou chegar nem perto, porque a minha lei diz que eu não posso tocar nessa pessoa neste período. Portanto, eu estou sendo ético dentro dos meus padrões de leis, de normas, de regras, mas a minha conduta, né, é negligenciável, mas a minha conduta, né, eu não faço, mesmo que pudesse ser correto, certo fazer, moralmente falando, eu não faço porque é incorreto para a questão ética. É muito simples de compreender. Ética e moral transitam entre o posso, não posso, devo, não devo, é certo ou não é certo, certo ou errado, lícito ou ilícito, bom ou mal, bem ou mal, verdadeiro ou falso. Nós estamos neste campo e nem sempre moral e ética andam juntas, como eu acabei de dizer para vocês, nem sempre. Mas está posto. Eu estou ali disponibilizando de uma imagem para vocês, que é uma imagem moral. Você tem uma atitude a tomar. Diante de vocês, um labirinto. O labirinto que pode ser a nossa vida. Se eu estivesse em sala de aula, eu ia pedir para que vocês me ajudassem a construir a analogia dessa imagem com moral. Mas como eu estou aqui sozinho em minha casa, eu terei que levá-los a compreender o que eu estou querendo dizer com esta imagem. Estamos diante de um labirinto ao qual eu quero entender como a nossa vida. A nossa vida é cheia de escolhas, direita, esquerda, siga em frente, cuidado, perigo, retorne, né? Então nós temos a nossa vida cheia de escolhas, de opções, mas nem todas as escolhas me levam a um caminho certo, seguro, verdadeiro. Algumas escolhas me fazem caminhar inutilmente e bater com a cara na parede. Notem que as paredes são parecidas, se não fosse pelo sobretom que a sombra causa na própria parede. Assim como a vida da gente. Tudo é muito parecido, tudo é muito igual. O que diferencia é o sobretom das escolhas que nós fazemos para a nossa vida. Tem chance de eu escolher não entrar nesse labirinto? Parece que aquele olhar fronteiriço que leva aquele homem a vislumbrar apenas um caminho, não percebendo que ele não pode ir para trás, nem para a direita ou para a esquerda, faz eu pensar que nós não temos outra opção senão viver a nossa vida. Os suicidas poderiam dizer, não, eu quero parar por aqui mesmo. Mas os que querem continuar vão ser um ensaio de erros e acertos. E isso são as escolhas que nós fazemos em nossa vida. E diante disso nós vamos ter então as opções que temos, que as escolhas que fazemos, elas são seguidas de vontade, elas são precedidas de vontade. Bom mesmo seria se esse labirinto pudesse ter algumas placas indicando, vire à direita, vire à esquerda, siga em frente, cuidado, perigo, retorne. Não seria melhor? A moral e a ética parecem ser setas em nossa vida que indicam os melhores caminhos a tomar. Seria muito fácil se a moral e a ética às vezes não fossem contraditórias. Por que contraditórias? Porque se você pegar uma moral e uma ética que você tenha como base da tua sociedade, podem te dizer que é bom
é bom para ser feliz fazer algo. A tua religião, que é também um conjunto de ética e moral, vai dizer, é bom que para ser feliz você faça outra coisa. O mundo capitalista e consumista também traz uma conduta ética moral, que vai dizer, é bom que para ser feliz você faça outra coisa. E aí, qual das éticas eu vou seguir? Eu vou seguir da minha família, dos costumes, das tradições? Vou seguir do capitalismo? Vou seguir da igreja, da religião? Vou seguir a ética dos amigos, a ética profissional? Às vezes dá a impressão que nós ficamos confusos com tantas setas apontando para tantas direções. Qual direção certa tomar? É uma decisão que pode implicar em erro e acerto. A única coisa que me chama a atenção nessa imagem é a quantidade de luz que parece estar voltado para este homem, né? A luz que poderia nos indicar o caminho é aquela que melhor nos ajuda a perceber que o caminho contém erros e acertos. E aí então nós temos, diante desse nosso esquema, nós vamos ver o conceito de ética e moral. Eu já mencionei para vocês que eu distingo ética de moral. Se você pegar os dicionários de português, não há uma distinção entre ética e moral. Eu distingo para ficar mais fácil de pesquisar e de estudar. O nosso amigo Kant vai dizer que a lei faz a exigência. Haja do verbo agir, né, corretamente. Agir é moral, lei é ética. Então, haja do verbo agir corretamente, de modo a que sua liberdade possa coexistir com a liberdade de outros e outros. Enquanto isso, a ética demanda não apenas um ato correto, mas um motivo correto. Então, eu vou agir corretamente, isso é moral. Mas por que eu vou agir corretamente? Porque existe uma ética que me manda agir daquele modo para que eu viva bem com os meus pares. Então, na minha ética, alguns anos atrás, iria se dizer assim, é pecado matar, ou é pecado roubar. Vocês logo vão se reportar àqueles mandamentos lá da doutrina, da catequese. É pecado roubar. O que acontece com quem rouba? É pecado matar. O que acontece com quem mata? Vai para o inferno. Quando nós perdemos a ética, distinga o que é ética de moral. Quando nós perdemos a ética da igreja e entrou uma ética utilitarista, a partir de Kant, de John Locke, de Rousseau, de Thomas Hobbes, são filósofos, quando vai entrar uma ética mais utilitarista, contemporânea, moderna, desde o avanço das ciências, a lei do pecado perde o seu espaço para ganhar espaço a lei do crime. Eu não mato porque eu acho que é pecado. Eu não mato porque eu acho que é crime. Eu não devo fazer. Kant falava muito sobre o tu deves, o du musst, o imperativo categórico. Eu sou obrigado a fazer algumas coisas e sou obrigado a não fazer. Algum tempo atrás eu não fazia porque aquilo era pecado, me levava para o inferno. Hoje aqueles que não creem mais tanto no pecado vão dizer, eu não vou roubar porque isso é crime, vai me levar para a cadeia. Então há uma dissociação de ética e moral, mas que todas elas cumprem os mesmos objetivos, quais sejam organizar a estrutura da sociedade. Então, para o nosso amigo, nós temos aqui Albert Einstein, né, a fotinho que está debaixo de mim ali, mas depois vocês podem recorrer a esse material no Unimestre. Para Albert Einstein dizia o seguinte, se as pessoas são boas somente porque têm medo de serem punidas, ou porque têm interesse em alguma recompensa, então somos de fato um bando lastimável. Albert Einstein coloca em questão
a posição de dois filósofos que trabalhavam ética e moral, mas que os dois parecem ser mutuamente contraditórios. O primeiro deles, né, Thomas Hobbes, ele vai defender que o ser humano é lobo do próprio homem. Nós nascemos maus e a lei vai regular para que nós não transgridamos os limites. O meu limite vai até onde começa o teu limite. Já dizia um outro filósofo chamado Maurice Nedoncel. E se o meu limite vai até onde começa o teu limite, significa que eu posso ultrapassar esses limites se eu for antiético e imoral. Pode acontecer. Então, para Thomas Hobbes, sempre que eu tenho oportunidade, eu vou transgredir esta regra, esta moral, em meu próprio benefício. Se eu estou ganhando melhor para isso, se eu estou levando vantagem, e se azar do outro eu puder subir nele para eu alcançar a laranja que está no topo do... Então eu vou usar ele como minha escada para subir até o topo da laranjeira. Então essa ética é utilitarista, ela é pragmática, ela é uma ética que faz as pessoas pensarem em si mesmas. Veja, depois nós tivemos um outro filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau, que vai dizer que o ser humano nasce bom, mas é a sociedade que o corrompe. Para Thomas Hobbes, não. Nós nascemos maus, e se você deixar seguir o curso natural, o ser humano vai ser mau por natureza e vai ter necessidade de leis que cobrem e punam o ser humano para que ele não seja mau e para que as outras pessoas tenham condições de vida e eu não use as outras pessoas como trampolim da minha felicidade, do meu bem-estar, assim por diante. Um conflito entre duas teses. Em ambas as teses, Hobbes e Rousseau, nós vamos encontrar o contrato social. O contrato social nada mais é que um conjunto de leis e regras que obrigam os seres humanos a viverem de tal modo que um não transgrida em detrimento do outro, tripudiando sobre o outro. Eu vou, contanto que comigo tudo esteja bem, o resto que se dane. Mas o que Albert Einstein vai dizer? Se nós fazemos as coisas boas só para não sermos punidos, ou só para levarmos uma vantagem, somos lamentáveis, seres lamentáveis. Nós deveríamos fazer o bem pelo simples caráter que nós somos bons, pelo simples critério que fazer o bem nos faz sentir melhor. Então, aqui nós temos os conceitos de filosofia, que eu tenho mencionado para vocês, que depois ficam disponíveis para você conhecer um pouco melhor, não nos interessaria ver agora. E a distinção entre moral e ética. As raízes etimológicas, moral, de more, né, de moros, que vem mais associado à atitude, né, de nomos, de atitude, de costume, de tradição, que uma pessoa vive mais a questão prática. Então, nomos de moral é costume, é tradição, é modus vivendi, modo de viver, modo de vida. Ética vem de ethos, que ethos também, se você pegar, é costume, mas esse ethos é o costume baseado e radicado em alguma ideia, princípio básico, princípio original, princípio originante. Então a ética, o ethos, né, é algo que define a atitude, mas a partir de um pensamento, a partir de uma ideia. Moral, uma conduta. Ética, uma ideia. Moral, uma atitude. Ética, uma prática. Moral, uma ação. Ética, uma teoria, uma lei. Os códigos morais, eles são éticos, sempre. Códigos morais são aqueles que me levam a viver de modo mais concreto, correto, na minha praxis. Por isso, quando eu digo assim, você não tem moral para falar isso,
é porque essa pessoa tem uma ação, né? Vocês têm que prestar atenção nas palavras. Essa pessoa tem uma ação que não condiz com aquilo que ela está cobrando dos outros. Agora, quando você diz, mas você não tem ética, você é uma pessoa que não tem ética, você sabe que você não deveria estar fazendo, porque a sociedade proíbe, porque a tua lei proíbe, a tua igreja proíbe, e mesmo assim você está fazendo, tá? Então, eu espero ter deixado mais ou menos claro. Já mencionei os códigos de ética profissionais que existem, né? E que as duas visões que nós temos de ética, culturalista e voluntarista. A culturalista vai nascer na experiência da fé, da religião, a ética e a moral radicada na Idade Média. A voluntarista nasce da ciência, que é aquela que nasce do desejo do ser humano. O homem é a medida de todas as coisas, Protágoras, ou mesmo aqueles que vão reafirmar na Idade Moderna que o ser humano é, em última análise, o dono do seu próprio destino. Eu não tenho que fazer as coisas para agradar um Deus, mas eu tenho que fazer as coisas para agradar a mim mesmo. O culturalismo vem da ética medieval, né, da igreja. O voluntarismo vem de voluntas, vem daquilo que me interessa. Muito bem, as definições de ética, depois vocês podem retomar, mas eu já citei isso, né? O bom, o mal, o certo, o errado, o justo e injusto. O pensamento moderno ético de Isaac Singer, que é o criador, que é o ganhador do Prêmio Nobel de Literatura e o criador do conceito de bioética. Então ele vai dizer assim: o maior presente que a humanidade recebeu foi a livre escolha. Lembra lá do labirinto? Nós temos livres escolhas, mas será que nós não estamos condicionados a escolher certo ou até mesmo errado? É verdade que estamos limitados em nosso uso da livre escolha, mas o pouco que nos cabe é tanto e potencialmente vale tanto que só por isso a vida já merece ser vivida. Só pelo direito que eu tenho de poder escolher já vale a pena viver. Então eu não posso ficar aí chorando o fato de nós não termos o que fazer, porque nós temos muito bem como escolher aquilo que vai ser a nossa vida. Então o termo que une ética à saúde é bioética. Toda a nossa vida é regrada. E quando se trata da saúde, ela é regrada também. Por isso, o termo que une a ética à saúde é o termo bioética. Porque é o termo justamente que define todos aqueles padrões, aquelas normas sobre nascimento, sobre morte, ensaios de eugenia, inseminação artificial, que hoje já não se usa mais esse termo, mas é manipulação genética, ou até mesmo engenharia genética, células-tronco, bioenhancement, que é um termo em inglês que fala sobre a engenharia genética e o melhoramento genético, hoje o bebê perfeito, a eugenia, né? As pessoas que vão poder tratar de doenças congênitas ainda dentro do ventre de sua mãe, o direito de morrer, o direito de nascer, as questões limítrofes da vida entre o nascer e o morrer, clonagem, transgenia, os problemas de sexualidade, os problemas da área da saúde, SUS, tudo isso diz respeito ao interesse da saúde e da ética à saúde. E aí nós temos um conceito da OMS: saúde é um estado de completo bem-estar físico, psíquico e social. Então não se define mais saúde como o fato de você não ter mais dor de cabeça ou dor em uma parte do teu corpo, mas é o fato de você ter saúde psíquica. Vou dar um exemplo para vocês. Num belo dia eu estava ouvindo uma manicure que estava fazendo essas coisas que os manicures fazem nas mãos de uma irmã, de uma das minhas irmãs.
E aí, ouvindo aquela manicure, eu já sabia quem ela era ou ele era. Ele é um transexual, ou eu deveria corrigir a minha fala e dizer que ela é um transexual. Nasceu homem, mas não se reconhece naquele corpo. Como tem uma obra que diz, nasci num corpo estranho. Aí, ouvindo a conversa, a minha irmã perguntando para ela, né, qual era a experiência e tudo mais, como que... Ele disse assim para mim, essa pessoa disse assim para minha irmã, que ela já tinha encaminhado a cirurgia pelo SUS de mudança de sexo, o que é possível no caso de homem para mulher, né? Existem já cirurgias que permitem essa questão da mudança de sexo. Da mulher virar homem já é um pouco mais difícil, porque não é só uma questão física, mas é uma questão como é que eu poderia dizer? É uma questão de pulsão, né? Uma ereção, como seria possível uma ereção que não fosse mecânica, né? Como fazer um transplante peniano e ainda com todas as ligações neurológicas. Então, o problema dos transplantes penianos seria esse, são os problemas neurológicos. Como que um cérebro de uma mulher, que nasceu mulher, vai conseguir enviar informações para que o pênis, então, possa ter uma ereção. É um grande desafio para a ciência. Mas, enfim, transsexualidade de mulher, de homem virar mulher, é muito mais tranquilo, já acontece. Daí aquela pessoa disse para minha irmã que já tinha encaminhado, e eu fiz um comentário, eu disse assim, muito preconceituoso. Eu disse, mas você não acha que está errado? Nós, com tantos casos de câncer e tudo mais, as pessoas que precisam realmente, e você é sadia que seja, então você está cortando uma parte do teu corpo, e ela contando que aquilo ia custar uma fortuna para o Estado. Eu disse, mas não é ético, não é moral isso. E a pessoa me definiu o que é o melhor conceito de saúde. Ela disse assim para mim, se for para eu continuar com esse corpo, eu não quero viver. Eu sou doente com esse corpo. O que me define a felicidade é o fato de eu ser mulher. E eu não sou mulher hoje. Eu olho para o meu corpo e eu tenho raiva, eu tenho vontade de arrancar. Então, o que é a doença? O que é uma enfermidade? O que é saúde psicológica? E aquilo me fez repensar os meus conceitos a respeito disso. Obrigado pela salva de palmas. Então, o direito à vida. Qual é a obrigação de nós termos direito à vida e à saúde? Todas as pessoas têm direito à vida. Num outro curso da escola, eu trabalho legislação. E em legislação eu deixo muito claro que aqui no Brasil, todos têm direito à vida. Com exceção a alguns que nós vamos ver logo a seguir, que são aqueles que nascem com algum problema fisiológico, ou que sofrem aborto espontâneo, ou que podem ter um aborto porque há algum problema, ou até mesmo de ordem moral, como é o caso da menina de uma moça que foi estuprada que foi violentada, e ela poderia ter juridicamente o direito de tirar esse bebê. Então, e ainda assim, se pudéssemos questionar, todos têm o direito à vida, e aqueles que estão dentro do ventre materno, não poderiam eles também gritar pelo fato de querer viver? Não sei se você já assistiu, mas tem um videozinho que é muito antigo, que é bebês, um grito silencioso. É só você digitar ali um grito silencioso, vai ser logo que eles criaram, desenvolveram um aparelho de ultrassonografia, e um médico aborteiro ou abortista vai filmar através de um aparelho desses, vai filmar o momento em que acontece o aborto e como uma criança de 6 meses vai se recusar a ter o seu corpo fragmentado. Então é muito bonito, né? O nome do vídeo, o nome ali é
um grito silencioso, emocionante. Então nós temos todas essas discussões. Todos têm direito à vida? Quem tem direito? Quem deve ser obrigado a viver? Vamos falar de casos da terminalidade. E aí você vai entender, todas as pessoas têm direito a viver? E a obstinação terapêutica? E aquela pessoa que já descobriu que vai morrer? E aquilo é compulsório, ela sabe que ela não tem mais como sobreviver. Ela tem direito de pedir que o seu médico ou alguém da família desligue os aparelhos? No Brasil, não. A legislação não permite a eutanásia no Brasil. E nesse caso, a pessoa teria que ir até o seu fim natural. Agora notem, pode acontecer de uma pessoa dessas pedir para o médico desligar os seus aparelhos porque ela descobriu que está com uma metástase, não tem mais chance de vida, tem poucos meses de vida e ela não vai querer passar por aquilo, pelo sofrimento de ver o câncer progredindo na sua vida. Aí ela pede para o seu médico uma injeção letal. O médico diz, não posso por causa do juramento hipocrático, não sei o que, isso não me é permitido, e não faz. Suponhamos que esse hospital tenha 8 andares, e essa pessoa está lá no 80º andar, e se joga de lá de cima, e sobrevive à queda, mas sobrevive num caso precário de saúde. Sabe o que vai acontecer? O Estado é obrigado, e os médicos também, obrigados a fazer com que essa pessoa recobre a vida. Usar de todos os meios e de todos os artifícios para ela recobrar a vida. Aí depois que fizeram cirurgias, que juntaram os ossos, que conseguiram fazer todo o tratamento, essa pessoa vai lá e diz, não quero viver. De algum modo eu tenho que morrer. E aí? É um contrassenso? Não é uma discussão interessante? Todos têm obrigação de viver? E os que em última análise não quiserem? Aí nós temos, vamos passar adiante, para mais o direito à morte, que eu acabei de falar. Então nasce um conceito novo, chamado neologismo, de Fritz Jaar, foi o primeiro que usou o termo bioética, protestante, pastor, educador. Ele, na revista Cosmos, ele vai definir bioética como uma revisão das relações éticas dos seres humanos, dos animais e das plantas, onde propôs um imperativo bioético como extensão do imperativo categórico de Kant, do Must, que eu já ensinei, e todas as formas de vida. Foi ele o primeiro a cunhar o termo bioética. Para Fritz Jaar, o termo bioética é o que une, então, a ética à saúde. As questões relacionadas a médicos, enfermeiros, direito de nascer, direito de viver, direito de morrer, tudo isso diz respeito à bioética. Então, a bioética pode ter, segundo Potter, o neologismo usado pelo bioquímico e oncologista Potter, em 71, veja que é recente, para se referir às ciências biológicas utilizadas para a melhoria da qualidade de vida, recriando a ideia de Fritz Jaar. Então, Potter vai definir a bioética como toda e qualquer circunstância que leve a ciência biológica a melhorar a qualidade de vida do ser humano. Por isso, as pesquisas científicas que foram feitas para ajudar nisso. Recordo vocês que o primeiro a definir a união entre ética e saúde foi Hipócrates. E eu não vou ler aqui o juramento hipocrático, mas vocês podem retomar, depois a internet tem essas possibilidades, você retomar o juramento hipocrático, que é anterior a Cristo, 400, 500 anos antes de Cristo, e que ajuda o médico e os profissionais da saúde a viverem melhor a sua condição de ética voltada para a medicina. Voltando para a bioética,
Nós temos a bioética que surge no conceito ou no contexto da falência dos critérios universais, que poderiam orientar eticamente a conduta, fenômeno constatado na experiência histórica e que aparece nos episódios que marcaram o drama do século XX, sobretudo o final da Segunda Guerra Mundial e alguns experimentos que vão acontecer depois disso. Nós tivemos então o totalitarismo, os efeitos da Revolução do Conhecimento, Revolução Francesa, Revolução da Tecnociência Industrial. A bioética nasce com a missão de construir uma ponte entre a ciência da biologia e a ética. Mencionei, traduzindo uma relação dinâmica e respeitosa do ser humano com o meio onde vive, a sua continuidade da vida e o futuro. Nós tivemos ali Potter e a sua revista Bioethics, onde ele vai escrever o seu primeiro artigo sobre bioética. E também o Potter quando diz, meu saber é limitado, mas combinarei com os conhecimentos e opiniões de outros homens inteligentes, inspirados na ética e provenientes de diversas disciplinas, para ordenar as minhas convicções e ações. Tratarei de desenvolver e difundir proposições éticas que contribuirão para a sobrevivência e o benefício da espécie humana. Potter vai dizer, eu não sei tudo. Eu sei, aliás, muito pouco. Mas eu vou pegar um médico, um enfermeiro, um psicólogo, um arquiteto, um padre, um pastor, vou pegar um engenheiro, cada um no seu conhecimento específico, vou colocar todos eles numa sala e agora nós vamos juntos definir o que é bom para o ser humano. Então, o nosso professor, foi meu professor, William Sadhusny, já falecido há alguns anos, 2 anos, ele diz, um dos grandes méritos da bioética é o de levar a ética à sociedade e trazer a sociedade para a ética, recriando fundamentos éticos de controle social nas ciências da vida. Ainda Potter, em 70, define, nós temos uma grande necessidade de uma ética da terra, uma ética para a vida selvagem, e uma ética de populações, uma ética de consumo, uma ética urbana, uma ética internacional, uma ética geriátrica e assim por diante. Todas elas envolvem a bioética. Heinz, em 1978, diz, bioética é o estudo sistemático da conduta humana na área das ciências da vida e da atenção à saúde, enquanto que essa conduta é examinada à luz dos princípios e valores morais. Esta definição restringiu a abrangência da bioética voltada apenas para a saúde. Potter vai dizer, em 88, a bioética é a combinação da biologia com conhecimentos humanísticos diversos, constituindo uma ciência que estabelece um sistema de prioridades médicas e ambientais para a sobrevivência aceitável. Engelhard, em 91. A bioética funciona como uma lógica do pluralismo, como um instrumento para a negociação pacífica das instituições morais. Esta definição introduz uma característica fundamental da bioética, que é a visão pluralista. Clotet, em 95. A bioética é uma ética aplicada que se ocupa do uso correto das novas tecnologias na área das ciências médicas e da solução adequada dos dilemas morais por ela apresentados. Comte Sponville, 97. Mas esse daí chega. Comte Sponville diz, como se diz hoje, não é uma parte da biologia, é uma parte da ética, é uma parte da nossa responsabilidade simplesmente humana, deveres do homem para com o outro homem e de todos para com a humanidade. Sponville utiliza o referencial de Sartre, que dizia, todos somos responsáveis por todos, ou Dostoiévski, somos todos responsáveis por tudo diante de todos. Então aí nós temos os conceitos básicos de bioética. O enfermeiro vai tratar da bioética em todos os dias de sua vida, porque usar de ética nas questões de saúde é escolher todos os dias o que é certo e o que é errado, ou definir todos os dias o que se pode e o que não se pode. Mas agora prestem atenção no que eu vou dizer.
A bioética está definida em dois grandes conjuntos. Um é o conjunto dos principialistas e o outro é o conjunto dos referencialistas, ou dos referenciais. A ética principialista está baseada em 4 princípios, quais sejam não maleficência, beneficência, justiça e autonomia. São esses os 4 princípios. Vamos falar dos 4 agora. O princípio da não maleficência é aquele que você, como profissional da saúde, vai dizer, de todos os males, o menor. Se for para fazer algum mal na pessoa, prefiro não fazer. Esse é o lema da não maleficência. Da beneficência, de todos os bens, o maior. Então, se for para fazer o bem, vamos fazer. Se for para fazer o mal, não vamos fazer. Princípio da justiça. Tudo depende do que os tribunais vão dizer. Nós temos aí tribunais, códigos de leis, de éticas, direitos civil, direito penal, constituição, decretos, resoluções. A ciência só vai, aliás, a medicina só vai agir, só vai atuar em consonância com a justiça. Senão, não. E também a autonomia, que é um grande conflito. A autonomia do paciente. Assistam lá, por favor, tem um filme que depois eu posso deixar disponível para vocês, o link, daquela menina que acho que até já citei na aula para vocês, daquela menina que pede emancipação terapêutica do seu corpo em relação à doença da sua irmã. Não sei se é uma prova de amor, uma lição de vida. O nome do filme é uma dessas coisas. Eu confundo uma prova de amor e uma lição de vida porque os filmes têm o mesmo cunho. Então, acho que é uma lição de vida. E aquela menina, então, ela vai pedir emancipação terapêutica. E a pergunta, ela tem autonomia para isso? Os pais dela não têm a tutela até os 18 anos? A justiça vai dizer que não. Ela perde a sua autonomia. E quando ela perde a autonomia, ela perde a tutela. E quando ela perde a tutela dos pais, ela vai ter a autonomia para decidir. Ela vai ter a tutela provisória da juíza, da promotoria, ou naquele caso do advogado de defesa. No entanto, nós temos um caso aqui no Brasil, que o que acontece? No Brasil, nós tivemos uma experiência em que uma família de pessoas que são da religião Testemunha de Jeová e que vai fazer... Os Testemunhas de Jeová não permitem transfusão de sangue. Não permitem. E o médico recorre ao... só um momentinho. Estou dando aula. Tá, fique à vontade. Isso. Estou gravando aqui um videozinho, tá? Fique à vontade. Estou falando de profissionais da saúde, acabou de chegar, então, uma profissional de saúde. E aí, então, voltando para o nosso tema, no Brasil, então, aconteceu um fato de o médico pedir a tutela provisória de uma criança para que ele pudesse receber transfusão de sangue. E a justiça concedeu a tutela provisória ao médico. Contudo, quando a criança recebeu a transfusão de sangue e o médico se desfez da tutela, os pais já não quiseram mais. Porque eles entenderam que aquilo que era para eles importante, que era naquela situação a vida da criança, agora já estava contaminada. Então tudo isso tem que ser sopesado, tem que ser pensado, e não é só você sair achando assim, mas é o princípio da justiça, é o princípio da autonomia. Tal criança, tal ser humano tem autonomia suficiente? Qual é a sua faculdade mental para definir o que lhe convém, o que pode e o que não pode? Já que a nossa discussão sobre ética e legislação justamente procura definir o que pode e o que não pode. Bisham e Childress vão ser 2 autores que vão trabalhar a ética principialista.
E eles vão definir a ética principalista a partir de não maleficência, beneficência, autonomia e justiça. Depois vai ser acrescentado mais alguns, só que eles vão ser recortados como ética referencial. E aí nos referenciais vocês podem colocar o que vocês imaginarem. Como referencial da bioética nós vamos ter a alteridade, nós vamos ter a verdade, a confidencialidade, a higiene, a responsabilidade, a vulnerabilidade, a bondade, a equidade. São inúmeros. Você pode encontrar dezenas de referências que podem ser tomadas para uma boa ética voltada para a saúde. Então aqui nós temos os critérios de Bichamps e Childrens, os insuficientes e os indispensáveis. E aí nós vamos ter o relatório de Belmonte. O que vai acontecer no relatório de Belmonte? O relatório de Belmonte vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial, quando um grupo de médicos resolve se encontrar para definir o que era certo e o que era errado nas questões de humanidade e saúde. Então o relatório de Belmonte prevê o respeito às pessoas, a beneficência e a justiça. E eles vão sendo construídos, como por exemplo o conceito de não maleficência seria a crença segundo a qual, independente da escolha e decisão das pessoas, deve-se sempre agir de acordo com o que nos é julgado correto e melhor para as pessoas. Isto é, não se pode causar mal nas pessoas. Com o princípio hipocrático, primum non nocere, o risco primum non agere. Se for para agir, que não seja para sofrer, para o sofrimento da pessoa. Então, antes de sofrer, primeiro não agir. O conceito de beneficência é a crença segundo a qual é correto comandar a vida das outras pessoas para o bem, independente das suas próprias vontades. Então, se for para o bem, faz-se. O princípio da autonomia, a capacidade que a pessoa tem de pensar, decidir, agir com base em tal pensamento e decisão, de modo livre e independente. O princípio de autonomia é requisito moral do respeito pela autonomia dos outros. Aí vocês vão encontrar no próprio material de vocês mais algumas questões de conceitos para ajudar no entendimento. Claro que autonomia não significa você querer qualquer coisa, né? Autonomia não significa, mas eu não quero isso para o meu tratamento, eu sou autônomo para decidir. Eu posso prescindir de tratamento? Quando chega, por exemplo, nessas circunstâncias, eu posso prescindir de tratamento? Nós temos outras definições de autonomia que vocês podem estar buscando depois: autonomia de pensamento, vontade e ação, autonomia de liberdade, escolha e de recusa. Algumas legislações, né, para vocês conhecerem. Artigo 135, que fala sobre o risco de se fazer algo em detrimento de alguém, né, como por exemplo, aqui nós teríamos a questão sobre omissão de socorro, deixar de prestar assistência. Qual é o problema disso? Depois vocês podem conhecer estas questões voltadas para isso. Direito à verdade, que isso já não é mais um princípio e sim uma referência. Todas as pessoas têm o direito à verdade, né? Não admita-se sob hipótese nenhuma a falsidade, porque a falsidade pode prejudicar, embora o juramento hipocrático pudesse trazer, dizendo assim, olha, mas para preservar a saúde psicológica. Não, calma, vamos com calma, porque cada caso é um caso. Inclusive, quando nós definimos ética, hoje nós temos 4 grandes grupos de ética. Eu queria fazer esse parênteses para vocês, tá? 4 grandes grupos de ética. Hoje nós temos a ética dos vitalistas, que seriam aqueles que defendem a vida sob qualquer hipótese, em qualquer circunstância, são contra qualquer forma de aborto, contra qualquer forma de mistanásia, eutanásia e distanásia, né? Qualquer forma de thanatos, de morte. Temos a segunda forma de ética, que é a ética pragmática,
que vê caso a caso, cada caso precisa ser analisado de uma forma, né? O médico geralmente é pragmático, ele defende caso a caso. Temos a ética liberal, que é a ética defendida pelo mercado, e que essa ética liberal, ela diz respeito então aos interesses da sociedade liberal, do mercado. Essa sociedade que nos faz compreender que, em última análise, é a minha vontade que conta. Vocês vão ter aí um grupo defensor da ética liberal, por exemplo, dentro das questões de saúde, que é o movimento Meu Corpo, Minhas Regras. E nós temos também a ética utilitarista, que é quase uma ética nociva, que é aquela que não mede as circunstâncias e as consequências para a sua ação. Vou dar mais uma pausa, só para ver se a nossa profissional deu tudo certo. Deu? Então tá bom. Tá ali na estante, ali, por favor. Então, voltando a esse direito à verdade. Por que eu fiz essa pausa? Mais para cima, por favor, bem em cima, acho que eu deixei. Inclusive, eu vou depois pegar alguns livros que eu quero mostrar para vocês e que fazem parte desses diversos grupos de ética que eu estou apresentando para vocês. São grupos que defendem opiniões contraditórias, paradoxais. E até mesmo quando você coloca, por exemplo, o princípio da não maleficência, da beneficência, da justiça, da autonomia e as outras referências, para cada uma destas posições éticas, ela vai caber de um modo diferenciado. Os vitalistas vão compreender de uma forma, os liberais de uma forma, os pragmáticos de uma forma e os utilitaristas de uma forma. Então elas são específicas. Nós é que vamos ter que adaptar depois, você como profissional da saúde, é que vai determinar então qual vai ser o teu grupo de acesso e como você vai adequar o teu modus vivendi e também a tua praxis de trabalho. O modo de dizer a verdade, então, é um desses casos. Privacidade e confidencialidade está ali disponível. Nós teremos, eu vou passar um pouco mais adiante, porque nós temos ainda outros dois, e hoje nós não vamos ter tempo de ver tudo. Então eu vou disponibilizar todo o material que eu tenho aqui comigo, para que vocês façam a aula de vocês, e eu fique disponível para as dúvidas, quando nós nos encontrarmos online mais à noite. Aqui estão os termos utilizados como da justiça e tudo mais, e eu só vou apresentar para vocês, aqui tem mais um caso que aconteceu, foram dois casos que resultaram naquilo que a bioética trabalha hoje. Uma foi a campanha que aconteceu logo depois, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, e o relatório de Belmonte, o Código de Nuremberg e o Código de Helsinki vão ser desenvolvidos a partir da experiência da Segunda Guerra Mundial, quando vai ser feito um grande laboratório de pesquisa com seres humanos, utilizando judeus nessas pesquisas. Eu vou deixar disponível depois mais alguns links para vocês entenderem sobre essas questões de pesquisas com seres humanos, como os nazistas, no Holocausto, nos campos de concentração, vão usar os judeus para descobrir questões sobre hipotermia, sobre aumento de temperatura, transplante de córnea, transplante de pele, transplante de sangue, transplante de órgãos. Tudo isso vai ser feito como experiência científica usando seres humanos. Mas o que acontece? Esses humanos, eles eram tidos como seres humanos de descarte. Posso terminar aqui? Tá bom, então. Como seres humanos de descarte. E isso fazia com que esses seres humanos fossem mortos. Tirar a perna de um, colocar na de outro, grávidas utilizadas. Então, o melhor material que nós temos de anatomia, que vocês vão... Depois eu vou deixar esse material disponível, a nossa aula já está terminando,
Mas assim, ó, vocês vão ter, na época do nazismo, do Holocausto, as maiores experiências genéticas não, as maiores experiências medicinais, anatômicas, que vão nos permitir conhecer, então, o corpo humano, como foi, como foram essas experiências. Uma outra experiência foi o famoso caso de Tuskegee, quando os Estados Unidos lança mão de 400 homens negros e infecta esses homens negros com sífilis e faz a experiência de tentar descobrir medicações para o tratamento da sífilis, que depois eles não vão levar o tratamento até o final, e isso vai resultar na morte de muitas pessoas. Então essa experiência com seres humanos resulta na Declaração de Helsinki e resulta em várias leis e decretos que surgiram justamente para dizer que os seres humanos não devem ser utilizados na pesquisa. Eu vou apresentar para vocês também aqui, agora se for possível, só para vocês conhecerem mais algum material que nós temos. Eu disponibilizei para vocês deste material aqui, para que vocês tenham acesso a ele. Ele está no Unimestre de vocês, vocês podem procurar lá, e vocês vão encontrar, por exemplo, as leis, né, que eu já citei, o juramento hipocrático, o Código de Nuremberg, Declaração dos Direitos Humanos, Declaração de Helsinki. São as leis que vocês encontram e que falam de ética em relação ao ser humano, tá? Então esse é um dos materiais que eu estou disponibilizando para a aula de vocês, que vocês tenham esse acesso, aproveitem, leiam, não tem como nós trabalharmos tudo isso na nossa aula. Outro material que eu estou deixando para vocês, também na quinta aula, é esse material de bioética, que eu trabalho com vocês a respeito de aborto, de eutanásia. Se nós tivéssemos na sala de aula, nós iríamos discutir sobre células-tronco, sobre inseminação artificial, sobre questões ligadas à mistanásia, quando inicia a vida, problemas relacionados à morte, eutanásia, ortotanásia, transfusão de sangue, clonagem. Tudo isso diz respeito à nossa disciplina, mas que eu não tenho tempo de trabalhar com vocês e que na nossa aula online eu poderei retomar caso haja interesse de vocês. A única coisa que de repente vocês vão ter que tomar o cuidado é de vocês mesmas procurarem essa pesquisa, porque ela é muito interessante para a gente fazer. Esse material que eu estou disponibilizando para vocês, sobre os direitos do paciente e tudo mais, né, a questão do relacionamento, eu trago para vocês ali algumas preocupações sobre autonomia, o que mais? Algumas coisas estão repetindo, mas é que aqui eu trago algumas novidades que vocês podem, o direito à recusa, o termo de consentimento assistido, que vocês vão trabalhar muito, vão preencher muito termo de consentimento assistido, as testemunhas de Jeová, o que diz o Código Penal Brasileiro sobre omissão de socorro, sobre o direito que a pessoa tem de não tratamento, o direito à verdade. Então é um material que eu disponibilizo para vocês, mas em que vocês vão ter que pesquisar por conta própria, pessoal. Não vai ter muito como eu trabalhar com vocês. São 4 aulas em que nós precisaríamos ver tudo isso e que nós não temos todo esse tempo. Gente, eu vou parar por aqui essa nossa aula, embora eu gostaria de avançar muito mais ela, mas na nossa aula online eu gostaria de retomar alguns conceitos sobre especificadamente os problemas de ética voltados para a saúde. Eu gostaria que vocês anotassem quais são as dúvidas que vocês têm para que a gente possa trabalhar tudo isso na nossa aula. Nós vamos ter que achar um modo de conversarmos ainda sobre isso, porque é uma aula muito densa, muito longa, e precisamos então ter todo esse aparato. Assistam a videoaula,
consultem o material, as resoluções que eu estou disponibilizando para que nós possamos conversar oportunamente na nossa aula online. Agradeço a todos pela atenção, que vocês todos se cuidem, fiquem todos bem, e na primeira oportunidade que nós tivermos de conversar, na nossa próxima aula, nós vamos conversar na aula online.